Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Conversão Editora. Estamos no terceiro trimestre de 2025, segunda lição, que tem como tema a diferença que o cristão faz. O nosso texto áureo é este que se encontra aqui, destacado, capítulo 5 de Mateus, versículo 16, que nos diz o seguinte: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos para a nossa introdução, porque é parte integrante do Sermão do Monte, na versão do evangelista Mateus. Jesus nos compara a dois elementos muito significativos: sal e luz. E essas metáforas revelam o papel de impacto que os cristãos devem exercer no mundo, mesmo em meio à hostilidade. Não é à toa que no versículo de número 12 vai dizer: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não é à toa que no versículo que antecede, vai falar sobre uma das bem-aventuranças, quando, por causa dele, nós sermos injuriados e perseguidos, e mentindo contra nós, disserem todo mal, tão somente por causa da pessoa bendita de Cristo Jesus. Logo, todo cristão que vive de fato em Cristo Jesus vai sofrer algum tipo de hostilidade. Aliás, o próprio Cristo Jesus nunca nos ofereceu uma vida fácil, uma vida como um mar de rosas. Pelo contrário, o próprio Cristo Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, por causa de quê? Ele venceu o mundo. Quando nós adentramos para o primeiro tópico da lição, nos diz sobre a espiritualidade contagiante dos súditos do reino. Note que nós somos cidadãos do reino dos céus ou do reino de Deus. E como tais, temos valores diferentes do mundo. E não é à toa que Jesus, ele começa falando sobre os discípulos como sal da terra. Nós sabemos perfeitamente que o sal tem a função de preservar, de dar sabor. Da mesma maneira, nós, como crentes em Jesus, temos que ter uma espiritualidade viva, transformadora, que venha preservar os valores do reino em uma sociedade corrompida. Temos como um exemplo algo que podemos imaginar. Imagine um ambiente de trabalho onde todos mentem e competem. Um cristão age com integridade e humildade que influencia aqueles ao seu redor. Ele é como o sal que impede a podridão. É isto que nós aprendemos com Jesus quando avaliamos a espiritualidade contagiante dos cidadãos do reino de Deus em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que devemos viver de forma coerente com os valores do Evangelho, espalhando santidade e verdade no nosso dia a dia. O segundo tópico vai falar sobre o caráter irradiante dos súditos do reino. Observe que Jesus aqui nos chama a atenção de que nós somos a luz do mundo. A luz revela, orienta e afasta as trevas. Nós somos filhos do dia, não filhos da noite ou das trevas. De modo que tudo que fazemos ou falamos pode ser declarado aos quatro ventos, ser feito não de maneira oculta, escondida, mas às claras, porque somos filhos da luz e o próprio Senhor Jesus nos chamou de a luz do mundo. O que que isso significa?
que o cristão é chamado a ser sempre um exemplo visível de vida transformada. E um exemplo muito prático é que uma jovem em sua escola escolhe não participar do bullying ou das fofocas e sempre procura o quê? Incentivar os seus alunos. A sua atitude é visível como luz que guia outros. E esta deve ser a nossa atitude, por sua vez, o nosso comportamento nos locais da sociedade onde estamos inseridos. E isto vai revelar uma outra lição preciosa para todos nós. Primeiro, que o nosso caráter deve refletir a luz de Cristo, sendo coerentes em nossas palavras, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Dentro desse tópico, nós temos um elemento que foi projetado de forma patente: visibilidade. Queremos falar um pouquinho sobre ela. Visibilidade. Observe que Jesus afirma que não faz sentido esconder uma lâmpada ou uma cidade no alto do monte. Ou seja, a vida cristã verdadeira é notável, meus irmãos. A vida cristã verdadeira não se esconde. Não existe aquela ideia de que a pessoa seja um agente secreto do reino no meio dos seus colegas na escola ou quando não no trabalho. Ninguém, absolutamente ninguém sabe que ele é um membro de uma igreja cristã. As pessoas não têm nenhuma informação daquilo que ele professa. Afinal de contas, ele age de uma maneira secreta, sem que ninguém saiba. E de repente este age desta forma por conta de uma certa temeridade. Afinal de contas, se eu for descoberto como um crente, posso ser motivo de chacota. Quem sabe seja por conta do medo realmente. A pessoa tem medo de algo relacionado à sua fé, ainda mais num sistema mundano, corrupto, e ele, além de temeridade, tem lá o seu anseio e o seu receio por conta dessa profissão de fé que até então ali é tolhida, não é manifestada, ou seja, não é expressa. Quem sabe ele faz ou age desta maneira por conta de uma timidez. Mas o fato é que o reino de Deus tem como cidadãos pessoas com intrepidez, com ousadia, por causa do Senhor, por causa do poder que opera em nós. E imagine só uma localidade onde um vizinho que observa como uma família cristã vive em paz, mesmo diante das dificuldades, e percebe que há algo diferente. E isso pode levar o vizinho, levá-lo a buscar Deus. A questão toda não é quem são os nossos vizinhos, mas a pergunta correta é: que vizinho eu sou? Será que eu, como vizinho, como família ali estabelecida, eu dou testemunho de Cristo Jesus? Há um reflexo da cristandade ou simplesmente é tudo fachada? Na igreja é céu, céu, lindo céu. É amor, é paz, é adoração, é contrição, é louvor, mas quando chega em casa é só palavrões, palavras torpes, jogatinas, agressões verbais, quando não, uma ameaça de cunho psicológico, uma, um mando e desmando, entre tantas outras coisas que, vez ou outra, nós tomamos conhecimento e constatamos em nosso meio, porque falta essa visibilidade. Mas antes dessa visibilidade, falta o Evangelho de Deus
na mente e no coração da pessoa, porque quando a pessoa se torna uma nova criatura, ela anda em novidade de vida. E a lição, meus irmãos, que nós aprendemos é que devemos viver com transparência, com coerência, para que outras pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz aqui: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É isto que o texto nos diz. De modo que as boas obras feitas pelos discípulos revelam quem somos. Aliás, nós somos conhecidos pelos frutos, que Jesus nos disse. De modo que a luz não é para a nossa glória, mas para que outros glorifiquem ao Pai Celestial. Um cristão que ajuda um vizinho doente, sem esperar nada em troca, vai refletir a compaixão de Deus através daquele gesto da sua vida. E por isso que a gente precisa entender, meus irmãos, que a nossa identidade está em Cristo. Nós agimos com amor, justiça, misericórdia para refletir o caráter de Deus ao mundo. Quero terminar e fazer a conclusão, ciente de que você chegou até aqui. Nós vamos fazer depois um vídeo trabalhando os textos bíblicos. Nesse momento, tecendo resumidamente o comentário com base na revista. Mas teremos algo complementar. Aguarde, porque nós vamos providenciar ainda durante essa semana. Nessa conclusão que eu quero fazer com os irmãos é que o cristão é chamado para fazer a diferença como sal e luz. Isso significa viver com caráter, integridade, viver com bondade, viver de uma forma positiva, influenciando positivamente. E mesmo que ninguém mais viva os valores do reino, o cristão ele continua firme, sabendo que sua vida é como uma lâmpada em meio à escuridão. Pensando na escola bíblica dominical, os alunos, professores, secretários, diretor ou diretora da IBD, como temos influenciado nosso bairro, nossa escola, nosso trabalho, ou até mesmo a Igreja de Cristo, da qual congregamos? A nossa vida inspira os outros a se aproximarem de Deus? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a ser cada vez mais e mais pessoas bem-aventuradas, de modo que sejamos sal da terra e luz do mundo.